Noite Estrelada, Mona Lisa, A Persistência da Memória. O que essas 3 obras têm em comum? Os artistas que pintaram essas 3 pinturas super famosas usaram a mesma técnica de pintura, que é pintar com tinta a óleo. E um dos motivos dela ser tão queridinha pelos artistas é porque tem uma questão bem interessante, que de início até parece estranho, mas o motivo é exatamente o tempo de secagem dela ser maior, podendo demorar dias ou até semanas pra secar. Sim, de início fica, como assim? Não quer que seque logo pra poder pegar o quadro e vender, sei lá? Mas isso é uma vantagem quando o artista precisa ficar trabalhando naquela obra por vários dias, ficar refazendo detalhes, e isso tudo porque a tinta a óleo demora pra secar. Mas será que eu tô falando a palavra correta? Será que tinta a óleo realmente seca? Vamos ver qual é a definição dessa palavra. Secar, tornar-se seco, perder a umidade, evaporar-se. Ou seja, no caso de uma tinta que realmente seca, estamos falando que existe algum solvente que está evaporando. E quando ele evapora, ele vai deixar ali na tela da pintura o pigmento que dá a cor. No caso da tinta acrílica, que é uma tinta de secagem rápida, é isso que acontece. Vai ter um pigmento que é estabilizado por um polímero, como por exemplo o polimetilmetacrilato. E essas partículas de pigmento no polímero vão ficar suspensas no meio aquoso, formando uma emulsão. Aí durante a secagem, a água vai evaporar e na tela vai ficar esse polímero com esse pigmento. Então, nesse caso, a tinta acrílica realmente seca. Mas a tinta a óleo é diferente. Nesse caso, o pigmento também está suspenso numa fase, formando uma emulsão, mas essa fase não é aquosa, ela é oleosa, ela não evapora. E vai ser um óleo vegetal. Normalmente a gente está falando do óleo de linhaça. E lá na composição do óleo de linhaça vai ter uma molécula bem grande, chamada triacilglicerol, ou triglicerídeo. Como pode ver, essa molécula aí, ela surge a partir da reação de um glicerol com 3 moléculas de ácidos graxos, cada um diferente nesse caso. E é a cadeia desses ácidos graxos que dá uma propriedade interessante, porque como tu pode ver, são cadeias insaturadas, principalmente a que veio do ácido linolênico, e esse em específico é o que mais vai aparecer no óleo de linhaça, chegando a 50% dele. O que acontece na verdade não é a secagem, e sim um processo de endurecimento. E é exatamente essas ligações duplas que dão uma propriedade interessante para esse óleo e faz ele ser escolhido para usar na pintura. E o nome disso tudo é processo de cura. O que está acontecendo é a formação de um retículo polimérico. O que eu tô falando é que o óleo que está ali na tinta, ele vai reagir um com o outro. Vão formar várias ligações cruzadas e faz com que a tinta vá de algo fluido para algo rígido. O interessante é que quem inicia esse processo de cura é o oxigênio. Aqui. Oxigênio, em contato com a pintura, começa a provocar essas reações e formar ligações cruzadas. Mas já dizer que o mecanismo por trás dessa reação é complexo. Vi vários artigos e eles deixam meio no ar ainda. E explicam que ainda está sendo estudado. Mas no caso, você sabe que nesse monte de reação, o que está formando é um retículo com ligações cruzadas. E o número de ligações duplas, quanto mais ligações duplas tem nesse óleo, mais favorável é de acontecer essas reações. Em resumo, algo fluido foi para algo mais rígido. Por isso que seca. Mas na verdade está endurecendo. E claro que esse processo demora, porque o oxigênio vai precisar se difundir por essa camada da tinta que já vai ter endurecido, para chegar no óleo que ainda não reagiu. Então, no caso, todo esse processo faz com que a tinta demore, para ficar pronta. Ah, e o óleo de linhaça também é usado para proteger madeira. E a ideia é a mesma, vai colocar ali, ele vai reagir com o oxigênio e vai formar essa película protetora. E o interessante é que em inglês, óleo de linhaça é drying oil, para dizer, é o óleo que seca. Poxa, eu fiz o vídeo inteiro pra dizer que não seca e se endurece, cura. Mas tudo bem. No dia a dia a gente vai falar errado mesmo. O importante é a gente saber, no fundo, que o processo por trás é super legal. E sabe outro processo que na verdade não é sobre secar e sim endurecer, sobre curar? Aquelas resinas que são colocadas no dente. E aquela luz azul que o dentista usa é o que explica o que tá acontecendo. Mas tem toda uma química por trás, é bem interessante. Então eu vou deixar o vídeo aqui pra tu assistir depois desse. E se tu gosta de vídeos envolvendo química e o mundo das artes, eu fiz esse vídeo aqui explicando por que estão usando saliva para limpar obras de arte. Isso acontece. Então, pode assistir esse vídeo aqui também. Se curtiu o vídeo, deixa o teu like e não esquece de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!